Lembrando aí, todo mundo de papel e caneta aí na mão. Fala aí que já tá para anotar, entender um pouco aí dos cinco elementos. Semana passada eu falei um pouquinho, mas vou dar um review hoje, mas com a ênfase aqui na hérnia, que é um outro elemento. Tem dois elementos aí que trabalham muito dependendo da onde está a hérnia. Se a hérnia está mais na lombar, você tem um elemento e outro. Mas, na realidade, os cinco trabalham, tá? Mas alguns são mais importantes que os outros, e a gente vai chegar lá. Né? A gente vai chegar em cada um desses elementos. Para quem não me conhece, eu sou o Demir, né? E eu ajudo profissionais da área de saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente com agulhamento na dor. Tá bom? E hoje nós vamos falar aqui nessa live sobre hérnia de disco, hérnia de maneira geral, na realidade, né? E de acordo com os cinco elementos. Né? A base aqui é dos cinco elementos para dar um fundamento aí para todo mundo, para poder entender um pouquinho a lógica por que o agulhamento, por que a acupuntura funciona, também as medicinas orientais, né, de maneira gerais, porque trabalham tanto, trabalham tão bem aí nessas patologias, em várias patologias. Algumas patologias de pessoas não acreditam que funcionam, não entendem como, porque a lógica, o raciocínio é completamente diferente. E esclarecer um pouco disso para vocês. Falou, né? Nós lidamos, né, com vários profissionais da área da saúde e muitas vezes quando você tem um contato com a medicina ocidental primeiro do que a oriental, a cabeça acaba bugando. E aí não acredita que realmente a gente possa ter esse resultado. A gente não fala por falar, a gente tem provas. Ó, o áudio tá legal, do Zé Roberto falando. A gente tem provas, tanto nossas em consultório, tanto dos nossos alunos fazendo o curso, chega ali com dor e a gente consegue tirar ou amenizar aquela dor no momento. Então, realmente dá uma bugada na cabeça, mas é muito poderoso, terapia milenar aí, bota 5.000 anos de estudo, conhecimento e nunca param de estudar. Então, exatamente. Vamos. Cada paciente é um estudo novo, é uma leitura nova. A gente vai vendo com o tempo que muitos tratamentos se repetem, né? Eu não gosto de chamar muito de caso, tá? Eu evito o máximo chamar caso, porque não é um caso, é uma pessoa que está ali precisando ser cuidada da gente, então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. E realmente o conceito é bem diferente. E se não funcionasse, gente, a gente não estava há tanto tempo no mercado. Né? Eu estou há 20 e tantos anos aí no mercado, né? 2 décadas aí e vivendo disso, então isso não teria resultado, não teria tanta gente, muitos profissionais da área atuando no mercado e vários alunos, de muita gente entrando no mercado, isso é muito legal, muito bom mesmo. Né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Legal? Posso lá falar, Bernardo? Sim, Aldemir. Né? Vamos lá. Bem, vai dar um resuminho? Um resuminho aí do que... eu vou falar um pouco sobre Yin Yang, um pouquinho o que é hérnia de disco, né? A maioria das pessoas já sabem o que é, né? Ou já trataram, ou já sentiram, já tem alguém, né? Que tem esse conceito, tenha tido essa patologia. Eu vou falar aqui do Yin, do Yang, vou falar sobre os 5 elementos aí da MTC. A gente teve aqui, a maioria das pessoas conhecem 4 elementos, mas são 5 elementos. Para a gente acha que mas não é. Isso é muito dentro da nossa bolha aqui, né? E vou falar também, eu peguei um recorte só, tá? Da lombalgia, né? Da hérnia de disco ali, que daquela região lombar é o que normalmente a gente tem mais em consultório, né? Tem muita gente que tem hérnia de disco ali,
L4, L4, L5, L5, S1. S1. Normalmente é nessa região ali que acontece as grandes, a grande incidência, problemas, o pessoal corre mais para o consultório. Mas é claro que tem, além disso, tem hernia de disco cervical também, acontece bastante, mas eu vou focar, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas se vocês quiserem, no final, se que alguém tiver aqui e pedir alguma dica a mais, a gente vai chegar lá. E Eris, teu parabéns, obrigado aí, Eris, obrigado pelo parabéns, continua aqui participando, ele está sempre aqui com a gente, né? Sempre participando aqui com a gente. Então, a hérnia, né, de disco é basicamente, né, uma expulsão ali do disco intervertebral que acaba pressionando num nervo, né, ali na coluna e causa muita dor. Tá legal? Causa muita dor, então incomoda muito, né? Nem toda dor lombar é uma hérnia, né? Mas é uma patologia recorrente, tá? E nós vamos por que eu falo no agulhamento, né? Quando eu dou lombalgia, eu trato também um pouquinho um outro que eu vou falar daqui a pouco e por que eu trato, né? Mesmo porque nem sempre o paciente, quando vai lá, ele sabe se tem uma hérnia ou não, nem sempre ele tem lá um exame de imagem, nem sempre se tem isso, mas a gente trata ali porque... Tem uma dor na região lombar, né? E a gente vai tratar ali da melhor maneira possível essa Exatamente. Dor. E a dor é algo muito sofrido, né, para todo mundo, né? E dentro do conceito ocidental, né, você chegando lá, né, eu vou falar aqui um pouquinho, não, antes disso, senão vai dar um pouco do conceito, eu vou falar um pouquinho do conceito aqui das tendências do Yin e do Yang, tá, para a gente poder se situar, e depois disso a gente vai chegar lá dentro da hernia de disco. A hernia de disco ela pode ocasionar o que eu já falei aqui algumas vezes, uma síndrome bi, né, que é uma síndrome dolorosa, uma síndrome bifixa, né, pode ocasionar isso, mas quando a gente fala de hérnia, gente, a gente está falando de qualquer uma, pode ser hérnia de disco, tá legal, que é o tema agora, mas o conceito é para qualquer tipo de hérnia, pode ser hérnia umbilical, hérnia de hiato, pode ser inguinal, uma pitose qualquer, hemorroida também, o conceito é o mesmo, tá legal? Qualquer coisa que saia do lugar, né, é esse conceito que eu vou falar aqui dentro dos 5 elementos, dentro daí da acupuntura. Cada autor leva para um pouquinho, né, alguns autores levam para o outro lado, mas eu vou dar aqui o que eu acredito e o que tem. Alguns autores dão uma interpretação diferente, dão até combinações de pontos diferentes. Deixa eu abrir um pouco aqui minha janela. Que esquentou? Esquentou. Eu também abri, mas aí parece que a rua está aqui dentro. O barulho é tão grande que eu pensei. Vamos ver até onde que eu aguento aqui do calor. Legal. Bem, gente, na semana passada eu postei, teve até gente aí reproduzindo isso, que eu acho muito legal, né, que o conceito do Yin e do Yang, né, que eu tenho uma música que hoje eu ouvi essa música algumas vezes aqui em casa hoje, por acaso, né, que do Lulu Santos, né, e do Nelson Mota, certas coisas o nome da música. Ela fala assim: não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz. Se não fosse a escuridão, a vida mesmo assim, dia e noite, não e sim. Isso é um conceito básico da medicina chinesa, né? É o conceito do Yin e do Yang, né? Porque ele tem oposição, né? O som ele faz oposição ao silêncio, mas você só tem a noção de um porque você conhece o outro. Né? Assim como a luz faz oposição à escuridão, mas você só tem noção de um quando você conhece o outro.
né? Não e sim, dia e noite, é tudo o oposto, mas eles se complementam. Um não existiria sem o outro. Então, essa é a importância nisso, né? Tem alguns conceitos aí do Yin, do Yang, depois eu vou falar a característica de cada um. Né? Eles são opostos, né? Mas se complementam, eles formam uma unidade. Não sei se vocês já viram aquele símbolozinho que tem, parece qual é do Itaú, né? Que eu vou falar assim, né? Que ele tem um símbolozinho, normalmente é a parte preta, Uma tem uma bolinha parte preta, preta, uma bolinha branca. isso, que parece duas gotinhas, né? Ali pode ver que elas têm a mesma proporcionalidade, né? Aquele símbolo do Tai Chi, ele tem a mesma proporcionalidade, né? Mas eles são uma unidade, né? E se ele ficasse sozinho, ele ia parecer meio estranho. Então ele tem que estar juntinho ali, né? Exatamente. E dá essa sensação de movimento, né? Toda vez que tu chega no máximo do Yin, ele se transforma no Yang, e toda vez que você chega no máximo do Yang, ele se transforma em Yin. E a gente consegue perceber isso muito bem no dia a dia, né? Literalmente, né? Dia e noite, né? Toda vez que dá meio-dia, que é o máximo lá do Yang, né? Você tá lá. Calorão, maçarico do Rio exatamente. De Janeiro. Aí você começa a esfriar, porque o Yin começa a entrar dentro do Yang, ele vai anoitecer. E a noite é Yin. Né? Falar nisso, eu até postei, quem não me acompanha lá no meu canal, postei no meu canal ontem, terça-feira, eu fui falando um pouquinho lá sobre o Yin e do Yang. Eu acho que é a terceira vez que eu coloco esse vídeo, que as pessoas pedem muito, né? Cada vez eu coloco ele lá um pouquinho, né? Dando alguns cortes, sendo um pouco mais objetivo. Ele está lá no meu canal, né? O canal dos Passos de Curar. Então, tem essa interpretação, né? E toda vez também, se vocês lembrarem lá desse símbolo, onde você tem o máximo de cada uma dessas manifestações, na manifestação Yin ou manifestação Yang, você tem lá uma sementinha do outro também. No máximo do Yin, você tem um pouco do Yang, no máximo do Yang, você também tem um pouco do Yin. Então, tá lá, por isso... bolinha branca e bolinha preta, exatamente. Um dentro do outro. Um dentro do outro. Então, por isso, não existe nada absolutamente Yin, não existe nada absolutamente Yang. Então, e ele também dá essa sensação, né, que o Yin, como eu falei antes, ele se transforma no Yang e o Yang se transforma no Yin. Tá legal? Vamos lá, característica do Yin. Né? O Yin ele é mais parado, ele é mais quente, ele é mais para baixo, ele é mais terreno, né? É mais ali, tá... telúrico, tá ali, que a gente pode pegar. Diferentemente do Yang, né, que ele está mais para o alto, ele é mais para o céu, ele é mais etéreo, né, você não consegue pegar, ele é mais volátil, né, ele é mais para o éter. Né, ele tem essa diferença básica entre um e outro. Tá legal? Maravilha. Legal. Eu vou falar aqui também, aproveitar e dar algumas tendências de Yin e algumas tendências de Yang, tá? Tendências, tá? Não quer dizer que seja ruim, não. Absolutas, né? Exatamente. Tendências ruins. Isso, exatamente. Não é pejorativo. Exatamente isso, né? Muita gente acha que, tô muito Yang, é ruim, né? Não, não é ruim. Tá? O desequilíbrio que é ruim, tá? Agora, você está em algum momento, sim. Tanto é que a gente passa isso o tempo todo. É claro que algumas pessoas de maneira diferente, mas normalmente durante o dia a gente está mais de Yang, a gente está mais ativo, e à noite a gente está mais Yin. A gente está mais passivo, está dormindo. O dormir é Yin, né? O acordar é Yang. Tá legal? Então a gente está sempre Yin do Yang. A gente não vive eternamente acordado, nem eternamente dormindo. Eternamente dormindo, você está em coma. Então, é ruim, né? Quando você está muito acordado, acelerado, você em algum momento tu vai pirar, em algum momento tu vai parar. Isso não é legal. Tá legal? Então, vamos lá, as tendências. Do Yin é escuro, Yang é claro. Yin noite, Yang dia. Yin frio, Yang quente.
Yin negativo, Yang positivo. Não é que seja o negativo de forma ruim, tá, gente? Eu não estou falando nem ruim nem bom. Eu estou falando de polaridade. A polaridade negativa de uma pilha, né, é Yin. A polaridade positiva é Yang. Tá legal? É assim como a gente tem na nossa tomada em casa, tem dois pinos, o Yin, que é o positivo, e o Yang, que é negativo. Sem os dois A ele não base funciona, né? Ele não do vai meu. funcionar, exatamente. Terra é Yin e o céu é Yang. O interior, quanto mais para dentro, é Yin, e o exterior, a superfície, quanto mais para fora, é Yang. São coisas básicas que a gente, dentro da medicina chinesa, né, tem uma regra assim, né? Se tá quente, esfria. Se está muito para dentro, superficializa. Se está muito superficial, aprofunda um pouquinho. Então, a gente tem que estar sempre procurando o equilíbrio. Exatamente. E a acupuntura, ela faz essa dosagem aí para a gente. A acupuntura, a, a medicina chinesa, né, de maneira geral, medicina oriental. Então, acupuntura, shiatsu, moxa, tuiná, tudo isso se trabalha com isso. A moxa, ela é yang pela própria natureza, tá? Porque ela é quente, né? Então, essa é a diferença, né? Você não consegue ter a característica. Você dá dela, né? a gente trabalha muito com sedação e tonificação. A gente não consegue sedar com moxa, a gente consegue tonificar com moxa. Para sedar com moxa, você tem que queimar a pessoa, né? Queimar mesmo. Então, esse não é o objetivo. Não é legal, né? Não é legal. E mesmo assim, o processo não de faz essa prática. Exatamente. Mesmo assim, existe técnicas de queimar ali aquele ponto, né? O processo de cicatrização é um processo que serve aí para yangizar, né? Você levantar também. Vamos lá. Todo mundo pronto? Semana passada eu falei aí dos 5 elementos. Hoje, de novo, vou falar dos 5 elementos. São 5 elementos dentro da MTC, né? Você vai ver algumas coisas, alguns deles aqui. Quer dizer, o nome deles é normal, é o consenso em todos os livros. Alguns outros, dentro de cada elemento, ele vai ter uma estação, a cor, clima, emoção. Aí você vai ver isso de uma forma diferente, dependendo de cada autor, escrito de uma maneira diferente, mas ali ele vai ter... A base é a mesma, né? O sentido que ele quer dizer é o mesmo. Né? Alguns que falam uma emoção, alguns falam reatividade, outros são raiva, outros fúria, mas a base é a mesma. Eu prefiro tratar como raiva, mas alguns autores falam fúria, outros reatividade, e tem esse tipo de característica. Depende da tradução, né? Exatamente, depende muito disso mesmo, né? Da tradução mesmo. Ou da escola de cada um, né? Às vezes cada escola trata de um jeito diferente, né? Que tem várias escolas dentro da medicina oriental. Não só aqui no Brasil, quanto no exterior também. Na própria China tem algumas escolas, então você tem essa diferença. Tá legal? Vamos lá, os elementos. É madeira, fogo, terra, metal e água. Madeira, fogo, terra, metal e água. Né? Tem aquelas que são mais yin, né? Que é a água, né? E tem a mais yang, que é o fogo. Né? Tem a que está ali meio neutra, que é a terra, e tem a que está entre o fogo e a água, que é o metal, e tem que estar entre a água e o fogo, que é a madeira. Então você tem essas características de cada um. Então, 5 elementos, né, eles têm, cada um tem uma cor diferente, tá? O elemento madeira, ele tem a cor predominante verde. O fogo, ele tem a cor dela vermelha. Terra, cor amarela, né? Amarelinha aqui.
O metal, ele tem a cor branca, branquinho aqui, ó, assim, que é o branco do metal da espada, da moeda, essas coisas, tá? A cor do meridiano, desculpa, a cor do elemento água é preta, tá? Que é a cor mais yin que tem, né? É o preto, a ausência de cor aí, né? Então, são essas cores, tá legal? E também cada um deles tem um elemento, tem uma estação do ano, tá? A madeira é a primavera, o fogo não poderia ser diferente, né? É o verão, a canícula, desculpa, a terra é canícula em algumas traduções, outras simplesmente diz que não tem uma estação. Mas ele está ali nos 18 dias finais de uma estação e início da outra. Ele se mistura, ele está em todas as estações. Né? Exatamente. Ele está entre todas ali. Está no meio de todo mundo. Então, temos aí no metal é outono, né? A gente tem outono e inverno, a gente está no inverno, depois vai entrar na primavera, né? Então, tem o outono, que é dentro do metal é outono, e no elemento água é o inverno. Então, é a estação mais yin do ano, para vocês verem, né? No fogo é mais yang, então a estação do ano é verão, e a água, né, preta, a cor mais yin, então, o elemento mais yin, então, a estação mais yin também, que é o inverno, tá legal? Cada uma tem um clima, né, uma manifestação de cada um, né, um clima, um elemento da natureza, né? Da natureza. Isso, né, que a madeira é o vento, né, no verão é o calor, né, na terra é a umidade, né, no fogo é calor, desculpa, não no verão. O verão ele tá dentro do elemento calor, né, a estação. A terra é a umidade, é importante isso, tá? O metal é a secura e a água do inverno, então a característica é frio, né? É o elemento ali que a gente tem nessa área, tá? É o clima, né? A emoção predominante de cada um é importante a gente passar de emoções, tá? A emoção, ela se torna patológica e é muito importante dentro da medicina oriental, é muito importante a emoção, tá? É um dos fundamentos, mas para se ter ela como elemento patológico, a pessoa tem que estar dentro daquela emoção predominante. Então você vai ter aí a raiva, né, dentro do elemento madeira, e vai ter a alegria dentro do elemento fogo, a preocupação dentro do elemento terra, dentro do elemento metal é a tristeza, né? E dentro do elemento água é o medo. A gente vê muito isso, né? As pessoas se urinou de medo, né? A pessoa ficou, né? E tem essa característica, né? Tá verde de raiva. O Hulk fica verde, né? Porque fica com raiva. Então, tem essas... Eu falo que a gente já sabia, mas não ligava o nome à pessoa. E dentro dele, gente... Sim, muitas coisas a gente tem observando a natureza, observando os elementos, e daí surgiram essas classificações. Isso, exatamente. Eu brinco que ficava lá o chinesinho lá só anotando, observando a natureza, porque tudo isso, gente, foi em cima da base de observação ali da natureza. Observava, anotava, testava, observava, anotava, testava, para ver se é aquilo mesmo. Mas você vai ver que tem uma lógica. E como eu falei antes, né, do yin e yang é importante, então, dentro da saúde, né, dentro da medicina chinesa, dentro da saúde, o yin e o yang também é importante. Então, você tem, dentro de um desses cada elemento, tem um sistema yin e tem um sistema yang também. O que é yin e o que é yang? Cada um deles está ligado a um órgão do corpo.
tá? Quando vou falar aqui, não quer dizer que aquele órgão é isso, aquele órgão é aquilo, tá? Mesmo porque você vai ver, quando a gente fala aí, tal órgão é yin, mas você vai ver que ele tem o yin dele e tem o yang dele também, e que causam patologias. Dentro deles você tem o equilíbrio. Então, cada um deles você vai ter um elemento, um meridiano yin e um meridiano yang. Então, o que é o meridiano? Onde que trafega a energia, estão associadas a um órgão físico. Tá legal? E do elemento madeira, o elemento yin é o fígado. E do elemento fogo, é o coração. Tá, gente, uma característica aqui, tá, que eu acabei não falando na semana passada. O elemento madeira é o único que tem 2 yins e também tem 2 yangs, tá? No caso é o fogo. É o fogo. Ele tem 2 yins e tem 2 yang. Eu nem sei o que eu falei, eu pensei em falar o elemento fogo. Madeira. Não, o elemento fogo, ele tem 2 yins e 2 yang. Eu achei... É o único. É o único, né? Que tem o coração e tem a circulação, sexualidade ou pericárdio. Os dois são yins. Tá legal? No elemento terra, o que tem é o baço pâncreas, né? Porque a gente sabe que são 2 órgãos, mas dentro da medicina chinesa a gente considera os dois. Alguns autores consideram só o baço, outros consideram o baço pâncreas. Então, vamos lá tratar como baço pâncreas. O elemento metal, o órgão que está ligado, o meridiano que está ligado é o pulmão, e no elemento água, o que está ligado é o rim, né? Dentro do sistema yin é o rim, tá legal? Agora, todos eles também têm um elemento yang dentro deles, né? Isso, do elemento madeira é vesícula biliar, o famoso VB, né? Dentro do fogo, que são 2 também de yang, né? Que é o intestino delgado, que faz par com o coração, e o triplo aquecedor, que são 3 geradores de calor no corpo, eu vou falar daqui a pouco, que faz par com o pericárdio ou circulação e sexualidade. Muita gente me pergunta o que é o triplo aquecedor. O que é triplo aquecedor? Triplo aquecedor são 3 geradores de calor que a gente tem no corpo. Tem o aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. O aquecedor superior ele é composto de 2 órgãos, né? Pulmão e coração. O aquecedor médio tem ali, quer dizer, o superior é cardiorrespiratório, o médio ele está mais na parte digestiva, né? Aí você tem o estômago, tem o baço, tem o fígado, tudo que está ali naquela região. E o aquecedor inferior é a parte excretora. Você tem os intestinos, né? E tem o rim, tem a bexiga, toda essa parte corporal mais abaixo. Então, esse é o aquecedor inferior. Ligado ao elemento terra é o estômago, então o baço ele está ligado ao estômago. No elemento metal, tu tem um intestino grosso é par do pulmão, e o par da bexiga, que a bexiga é par do rim, que está ligado aí dentro do elemento água. Legal? Maravilha. Aproveita, bebe uma aguinha. Também vou beber. Vocês estão aí com caderninho, caneta na mão. E hoje eu vim preparado com 2 águas aqui, ó. Que eu fiquei falando quase 1h40, aí acabou minha água, eu tive que tomar uma outra. E cada um deles... gente, essa tabela é mais extensa, tá? Estou fazendo só um resumo aqui, o que eu acreditei ser mais importante aqui para o conhecimento de vocês. Tá legal? Dentro deles também, dentro dessa tabela, tem os sabores. O sabor de cada um. O sabor é importante porque ele serve tanto para tonificar quando aquele órgão está para baixo, está deficiente, a gente trabalha sempre todo. Está muito yin, então ele está deficiente. Está muito yang, então ele está mais em excesso. Então a gente tem que procurar equilibrar. Então o sabor ele serve tanto para tonificar quanto para sedar. Tá legal?
Lembrando lá que tudo quando chega em excesso, ele se transforma em outro. Todo o yin se transforma no yang, todo yang se transforma em yin. Então, o objetivo é sempre manter o equilíbrio. Por isso que é importante estar aqui os sabores, né? Porque os sabores são dos alimentos, isso é importante para a gente. Tá legal? E o nosso corpo pede isso, né? Dentro do elemento madeira, o sabor é o azedo. Dentro do elemento fogo, o sabor é o amargo. Dentro do elemento terra, o sabor é o doce. Eu vou falar uma coisa que muita gente vai se identificar. Quando a gente almoça, né, logo depois do almoço, quem começa a funcionar é o estômago e o baço, né? O sangue vai para ali. Exatamente. Os alimentos ali precisa trabalhar para isso. Quando está deficiente, o que o corpo pede? Poxa, eu não estou legal, me tonifica, me dá um gás aqui, me dá um combustível. E qual o combustível para isso? É doce. O doce ele vai tonificar. A pessoa não se contenta com aquele pedacinho de pudim. Ela quer o pudim. Ela não quer só uma colherzinha, ela quer a travessa inteira. Né? E acaba gerando uma coisa que a gente chama de umidade, né? Umidade é prejudicial, a umidade, claro, a umidade tem a ver com o elemento água também, tá, gente? Tem a ver, mas quem é responsável por isso, principalmente a retenção de líquidos, o rim também está envolvido, mas muito aí é do baço. Então, a umidade traz isso. Então, o doce, nada de excesso, tá? É importante comer, mas nada de excesso. Tanto é que o baço, né, e o pâncreas, né, o baço-pâncreas, o pâncreas ele é a principal, é a causa do diabetes, é uma deficiência do pâncreas que nos produz insulina. Então, o diabético não pode doce. Para você ver, a gente está falando uma coisa de 5 mil anos atrás, né? De 4, 5 mil anos atrás, ele já conseguiu ter essa identificação, saber que você não pode comer muito doce. Né? O diabetes na perna. Então, dá muita umidade, retém muita umidade. Eles sabiam disso lá 500 anos atrás, só na base da observação. Então, e o sabor do metal é o picante, tanto que dentro do sistema aí é o pulmão, né? A gente toma aquele gengibrezinho esperto quando está achando que está um pouquinho resfriado. Exatamente, para a gente tratar ali. E dentro do elemento água, o sabor é o salgado. A gente sabe que a água causa retenção de líquido, que não é legal. Tá legal? Então, o salgado, o sal, ele é o elemento, quer dizer, é o sabor aí do elemento água. Tá bom? A gente tem os órgãos de sentido de cada um também. Importante, né? Isso daí também, tá? Porque no fígado são os olhos, no fogo é a língua, aquela pessoa muito verborrágica, né? Não é legal, tem um desequilíbrio aí, né, desse elemento do fogo, assim como, lembra que eu falei lá do fígado? O fígado está ligado ao elemento madeira? A hepatite, que é uma disfunção do fígado, deixa o olho amarelo da pessoa, né, fica amarelinho, 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 tá? E da terra, né, é a boca, né, apesar da língua estar dentro da boca, mas a boca, toda a boca em si, ela é responsável dentro é o órgão no sentido ligado ao elemento terra. O nariz, né, é o órgão no sentido ligado ao elemento metal. E o ouvido é o órgão no sentido ligado aí ao elemento água. Tá tranquilo para vocês aí, gente? Tá todo mundo anotando? Conta aí para mim. Estou conseguindo acompanhar esse recorte que o Odemir está fazendo. Ele é extremamente importante para quando a gente for fazer um diagnóstico de uma hérnia. Uhum. Saber em que elemento se classifica, aonde que ele está ancorado. Então, tá legal para todo mundo. Manda um joinha para a gente, bota coraçãozinho, comenta, faça aí a pergunta, que por enquanto o Odemir está fazendo um recorte, uma explanação aqui. Exatamente. Da MTC.
exatamente agora, né, que são os tecidos, né, do corpo, que estão ligados a cada um deles. Então, esse aqui é fundamental quando a gente trata lá a hérnia. Por quê? Se ele tiver deficitário, se esse elemento tiver desequilibrado, ele tem uma tendência a ficar em deficiência. Então, esse elemento, esse tecido, né, do corpo, ele vai ficar sem irrigação ali suficiente, então ele vai ficar fraco, vai ficar flácido, não vai conseguir manter as estruturas no lugar, causando aí a hérnia de maneira geral. No caso que a gente está falando hoje, é a hérnia de disco. Então, os tecidos, dentro do elemento madeira, está ligado os tendões, tá? Dentro do elemento fogo, está ligado os vasos, né? Os vasos sanguíneos, né? Que ligado ao coração, à circulação, isso, então tá lá o elemento madeira. Dentro do elemento terra, que é o mais importante da questão de hérnia, tá? Tá ligado aí os músculos eles têm que estar bem irrigados. O baço, né, ele é responsável também pela produção do sangue, irrigação. A gente vai falar um pouco mais à frente, um pouco melhor sobre isso. Então é muito importante que eles estejam ali firmes para manter todas as nossas estruturas no local. Porque se a estrutura não estiver firme, não estiver legal, se a musculatura não tiver tonicidade suficiente para manter a estrutura no lugar, você vai ter prolapsos, hérnias, pitoses, protusões. Aí, como o Bernardo falou, você vai ter hemorroida, vai ter hérnia de disco, hérnia de hiato, hérnia inguinal, vai ter pitose palpebral. Aquele roxo do nada que aparece. Exatamente. Você tem essas coisas básicas. Ele não vai conseguir nem manter o sangue no local, né? Os vasos no local, ele vai vazar, né? O corpo, ele como fosse um suporte ali da terra, né? E os vasos, né? Se a terra ali em volta dos rios não forem suficientemente forte, o rio vai transbordar. Então é basicamente isso que acontece, principalmente em membros inferiores, né? Lembrando que eu vou falar daqui a pouco, vou falar daqui a pouco, só adiantando, dando spoiler aqui, que o baço, né, que está dentro do elemento terra, ele é responsável pelos 4 membros. Além dos músculos, né, os 4 membros. Então, aparece esses roxos do nada na perna, inchaço na perna, fraqueza na perna, fraqueza nos membros. É uma deficiência que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que pode, olha bem, pode levar uma hérnia qualquer. Se vocês forem reparar, normalmente quando você faz lá o diagnóstico, a pessoa ela tem uma hérnia de disco, mas já operou hérnia umbilical, já teve um outro tipo de hérnia, tem refluxo, tem um monte de coisa que é dentro dessa deficiência que a gente vai falar daqui a pouco. Tá legal? Então, os músculos estão dentro do elemento terra. Dentro do elemento metal está a pele. Né? Então, a pele, né? Não é músculo, tá? É a pele, a parte superficial está ligado ao pulmão. Né? Então, isso é importante. E dentro do elemento água estão ossos. Né? Ossos, aí, unhas também estão ligados a essa parte. A medula também está tudo ligado ao elemento água, a rim, a bexiga. Tá legal? Beleza? Posso avançar? Sim, tá todo mundo entendendo. Dá um joinha aí pra gente e a gente vai seguir. Bem, gente, vamos lá. Uma das funções aí do elemento terra, né, do baço principalmente, é controlar os músculos dos 4 membros. Essa é a base aqui. Então, ele tem várias outras funções, mas vamos ficar nessa daqui. Ele é responsável por controlar os músculos e os 4 membros. Se
né? E como ele faz isso? Ele extrai o Qi ou Ti dos alimentos, ele nutre os tecidos, né? Com a energia que ele traz dos alimentos. Então você tem que se alimentar bem para nutrir os músculos, que ele vai transformar tirar o Qi dos alimentos, vai transformar isso em sangue. E o sangue vai nutrir os músculos. Então, se você tiver uma alimentação ruim, né, você vai ter esse comprometimento. Lembrando, tá, que o elemento é terra. Então, é importante, se a gente tiver alimentos ligados à base da terra, né, inhame, beterraba, que estão ali dentro da terra, ele vai ser bons para isso. A batata já não é tanto, porque a batata, a galera aí que é do diabetes sabe que você não pode comer muito batata, que vai afetar o seu diabetes também. Mas lembra que os dois estão na terra. E lembra também que eu falei da umidade, que o baço, o clima dele é a umidade? O que traz umidade para a gente? O que dá retenção de líquido para a gente? A umidade é aquela gordura um pouco maior, né? São produtos leite derivados. Né? Ele traz muita fleuma, traz muita umidade. Então, se você evitar isso, você vai melhorar aí a energia do teu baço, vai tender a ter menos esse processo de hérnia de maneira geral. Então, se o que do baço, né, estiver deficiente, ele não vai nutrir os músculos ficarão fracos. Eles ficando fracos, ele não vai sustentar ali. Então, muitas pessoas não conseguem nem andar, tem fraqueza, a pessoa se sente cansado, vai ter peso, né, exatamente. Ele vai ter esse tipo de característica. Isso tudo dentro do elemento madeira. Por isso que é importante, quando você for tratar não só ali aquela região, né? E hoje eu vou falar principalmente ali da hérnia lombar, né? Não só tratar ali, que tem um outro meridiano ali que é responsável por essa região específica, que é o meridiano do rim, que é o elemento água, que ele comanda essa região lombar, né? Mesmo porque fica ali na altura do rim, os pontos para isso são pontos do rim. Mas também a gente vai trabalhar alguns outros pontos para poder trabalhar também o baço, tá? Para fortalecer o baço. E se no teu diagnóstico a pessoa apresentar várias outras hérnias, não só a hérnia lombar, ou se ela se queixar disso, de cansaço, eu vou dar outras dicas de pontos também aqui, para você também trabalhar também, tá bom? Então, basicamente isso, né? O baço, ele é responsável por controlar os músculos dos 4 membros. Né? Se a pessoa se sente muito cansada, ou pode ser que ela não esteja se alimentando corretamente, pode ser que esteja comendo muito doce, tomando muito leite e derivados de leite, né? Então, eu não gosto muito de tirar ali o leite da pessoa, tirar aquilo, né? 100%. Né? Mas ela começa a diminuir e isso vai ser legal. Eu não sei, claro, se ela tiver com a deficiência muito grande, que a gente chama lá de prolapso do Qi do baço, que é uma hemorroida, por exemplo, a hérnia, ela tem hemorroida, pitose, tem tudo. Então você tira ali, seja radical, e dá um tratamento, principalmente você pode combinar com a Nutri, que tem esse tipo de característica também, mais ligado à medicina chinesa, com esse conhecimento, para você trabalhar ali o Qi do baço. Tá legal? Então, qual seria o princípio de tratamento para isso? Tá? Um princípio, assim, geral. Você vai tonificar o Qi do baço. Vai poder aumentar isso, de hérnias de maneira geral, tá? Depois vou falar de pontos só da lombar que pode ou ter não hérnia. Vou falar de lombalgia com ou sem hérnia, tá legal? Então você pode trabalhar alguns pontos que vão fortalecer, né? Que um ponto que eu gosto muito, que é o E36, é um ponto muito bom para você tratar, dar uma levantada aí de maneira geral, principalmente utilizando moxa.
Você pode utilizar muito isso. Você pode utilizar o BP3. BP3 é um ponto muito bom para isso. BP3 com moxa é assim, levanta e levanta muito, principalmente quando aquela pessoa não só tem a hérnia, mas tem aquele cansaço, está se sentindo fraqueza, que pode ter uma tendência à hérnia, e também pode utilizar o BP6. Tá legal? E dois outros pontos, como a gente está falando do elemento terra, você pode, eu falei, ó, E36, que E36, o E é de estômago e o BP é de baço, pâncreas. Então, E36, BP3, BP6 são os pontos aí para você dar essa tonificada e pode usar a moxa com eles. Então, dentro do meridiano da bexiga, tem o que a gente chama de pontos de assentamento, no back-to. Eles estão ali ligados ali na região paravertebral. Tem dois pontos que tratam bem esse elemento terra, que é o B20, que ele está ligado ao baço pâncreas, e o E20 e o B21, que está ligado ao estômago. Todos eles você pode usar moxa e todos eles no máximo 10 minutos. 10 minutos só de manipulação se você estiver utilizando agulha. Se você estiver utilizando só moxa, 10 minutos. Se você estiver utilizando dedo, você aperta e tira, assim, aperta, fica um segundinho e tira, aperta um segundo, tira. Você faz isso mais ou menos em cada ponto de 3 a 5 minutos para você dar uma tonificada nesses pontos aí, né? Porque todos esses pontos eles vão tonificar aí esse elemento, o elemento terra. São pontos assim fundamentais para isso. Você trata assim de maneira geral. Tá legal? Maravilha. E nesse ponto o shiatsu ele é muito bom também. Para estar Muito bom, trabalhando muito aí bom. nessa região meridianas. Aquela pessoa que faz shiatsu com regularidade toda semana, né, ela tende a não ter esse tipo de problema, porque o shiatsu ele equilibra a pessoa de maneira geral, regula. Então a gente tem que trabalhar basicamente na prevenção, né? Infelizmente a gente só procura quando está ruim, né? Uma que é caro, né? E outra que ninguém gosta, as pessoas às vezes não gostam do compromisso. Mas o caro e o barato é muito relativo, né? Depende aí da saúde que a gente quer ter. Eu vou focar um pouquinho aqui na lombalgia, eu vou falar alguns pontos aqui que alguns autores, 4 autores que eu escolhi aqui, tem mais que falam sobre isso, mas escolhi 4 autores aqui para passar para vocês alguns pontos que eles dão para tratamento da lombalgia. Nem todos tratam basicamente, né, dessa tonifica. A grande maioria sim, mas alguns outros não. E depois, por último, eu vou dar também meus pontos para lombalgia. Quem quiser alguns pontos, tiver uma característica aí, Aldemir, eu tenho um paciente que tem tal patologia. Que ponto eu coloco? Eu passo aqui para vocês um ponto específico para isso, dentro desse conceito de hérnia, tá? Não só hérnia de disco, mas pode ser hérnia umbilical, hérnia de hiato, hérnia de inguinal, pitose de maneira geral. Eu passo aqui para vocês também. Mas a base para qualquer tratamento são esses pontos que eu passei para vocês. Tá legal? Eu posso falar lá, Bernardo? Já os pontos? Todo mundo aí com papel e caneta? Todo mundo, caderninho aí, papel, caneta, lápis. Show, beleza. Fala aí se eu posso falar. Se vocês já estão anotando. E tem autor que tem muito ponto, gente. É uma quantidade de pontos enormes aí que se coloca. Tá? Alguns eu não entendo muito bem a combinação que eles estão usando, né? Que ele só coloca lá a combinação do ponto, a relação de pontos, e nem sempre a relação de pontos, para mim, faz sentido. Mas deve funcionar, senão ele não tinha colocado ali. Tá? Não tinha colocado. Isso. Tem uma aqui até que eu acho meio estranho, que eu usaria ao contrário. Que tem um que ele começa com um vaso maravilhoso, né? Quem não conhece, né? Tem dentro
da medicina chinesa, tem os meridianos, né? São canais de energia que trafegam pelo corpo, né? Estão ligados a cada órgão, e tem o que a gente chama que vasos maravilhosos. São também outros meridianos, também não são, mas não são os meridianos principais. Eles têm alguns deles têm pontos que utilizam pontos de outros meridianos para fazer a sua combinação. Tá legal? E tem um que ele usa o meridiano Yang do calcanhar. Eu não sei porquê, para tratar lombalgia. Normalmente as pessoas usam uma outra combinação. Ele dá uma combinação B62 mais ID3. B62 mais ID3. Tá? E depois ele vai os outros pontos. Aí, BP2, autor 1, tá? B62 mais ID3. Depois, BP2, BP6, B25, B26, B49. Repete, alguém que picotou. Picotou? Então vamos lá. Autor 1, BP2 mais ID3, BP2, BP6, 5, desculpa, BP5, B25, B26, B48, B49, B51, B54, B57, B60, VB30, VB31, VB33, VG3 e VG4. Legal? Muito ponto. Muito ponto. E a gente acaba ficando maluco, né? Por isso que é importante a gente ter vários livros para a gente consultar, tá? Porque se a gente se guiar só por um autor, né, a gente vai ter aquela combinação que pode dar certo quando não pode dar certo. Isso é normal, tá, gente? Aí você pega um autor que tem aí essa combinação enorme de pontos, você fica maluco. Agora vamos aqui com o autor 2. Tá? Ele os pontos deles é bem menor. Tá? A combinação bem menor. Vamos lá. Ele dá o B23, autor 2, tá? B23, B32, B54, ou B do Tomapa, onde que você está vendo, VB35, BP6 e Ruator GAG. Ruator GAG são pontos extras, que eles ficam ali também na paravertebral, quase ligado ali mesmo às vértebras, né? Você chega quase que raspar as vértebras ali quando você insere a agulha. Tá? Os ruatores dessa região, para você colocar. Tá legal? Vou soletrar aqui, tá? HUATOJIAJI. Ruator GAG. Tá? Então agora. Conhecido também como Ruator. Ruator, né? Autor 3. Vamos lá. B23, pode ver que o B23 está nas duas combinações, né? Tá B23, todas, né? Na primeira ele não estava não, né? Ele não estava 23 na primeira combinação não, mas tudo bem. Terceiro B23, mas tudo bem. Está na minha combinação, tá? B23, VG4, esse VG4 também está na minha combinação, B47, R2, R3, B54 ou B40, né? Está na minha combinação também, e B60, está na minha combinação também. Tá legal? Então, autor 3, B23, VG4, B47, R2, R3, B54 e B60. Esse optou em tratar mais ali, que eu estou falando de lombalgia, tá? Não só necessariamente hérnia. Ele optou tratar ali a região como aquela região ali é dominada pelo rim. Então, ele optou em tratar o rim. Vamos lá, autor 4.
Autor 4, vamos lá a combinação deles, que é o B54 ou B40, tá vendo? Repetindo aí. VG26, foi lá pro alto na cabeça, tá bem aqui nessa região. B10, ID3, B58, B62, B59, VG3, VG4, VG8 e B32. Tá legal? Autor 4, B40 ou B54, vai depender do teu autor, ele ficaria na fossa pupitre, esse ponto. VG26, B10, ID3, o ID3 ele atua também nessa região, mas eu gosto mais dele para a região cervical. B58, B62, B59, VG3, VG4, VG8 e B32. Legal? E agora eu vou... Foram os 4 autores, né, Aldemir? 4 autores. A sua relação de pontos? A minha relação de pontos. Vamos lá, que eu utilizo, que normalmente dá muito certo, tá? Eu peguei aí... Se vocês forem ver, né, quando... Aqui eu uso um pouquinho de cada, porque eu fui vendo ali o que funcionava de cada autor, lendo ali a descrição de cada ponto, né, a função energética de cada ponto, para que ele servia, a região que ele está, em cima disso tudo, eu vi que para mim funcionava, e para os meus pacientes funcionava melhor essa combinação de pontos que eu vou passar aqui para vocês. E eu vou passar na ordem que eu insiro as agulhas, tá legal? Para lombalgia, que pode ser uma lombalgia só lombalgia, né, só aquela dor sem hérnia, e lombalgia com hérnia também. Tá legal? Você vai usar esses pontos aqui. B60, B54 ou B40, aí tanto faz, né? Do teu mapa. VG4, B23, B20, ruatores, e também você coloca o B23, se você tiver certeza que tem hérnia, até desculpa, se tiver certeza que tem hérnia, você vai colocar o BP3 e o BP6 também, além do B20. Tá legal? Alguém com mais alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar algo? Aproveita a live, aproveita o momento aqui, pode aproveitar o momento e perguntar. E falar se vocês estão gostando desse tipo de live aí, que a gente agora dando um pouquinho mais de conceito, principalmente dentro dos 5 elementos, trazendo um pouquinho do conceito de cada um. Hoje, além dos 5 elementos, falei sobre Yin e Yang e também falei sobre a função ali do órgão, né? E um pouco da patologia, né? Que eu falei aqui foi da deficiência do Qi do baço, né? Então, a deficiência do Qi do baço pode causar esse tipo de patologia também. Tá legal? Então, gente, obrigado aí pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado.